Náutico enfrenta daqui a pouco, às 4 da tarde, no Estádio dos Aflitos, o time do CSA, galera. Precisa vencer o Náutico. Faltam 4 jogos para terminar essa primeira fase. Se classificam 8, o Náutico está na 6ª colocação. O CSA está na 11ª colocação. Vou falar aqui dos times, escalações, arbitragem, onde você vai assistir, enfim. Mas eu acho que o torcedor do time tem que ir para o estádio. Importante demais, né? Acho que a galera do Náutico tem que fazer a diferença. Nesse momento, a equipe precisa muito do apoio do seu torcedor. Muito bem, deve estrear, né? O Ribamar ainda não está confirmado, o atacante Ribamar que chegou aí motivado e tal. E tá precisando realmente, né, de um time mais compacto, esse time do Náutico, para o jogo de hoje diante da equipe do CSA. Vou falar sobre escalações, falar sobre arbitragem. Aliás, o Náutico vai ter que ser dominante, tem que ser dominante nessa partida, tem que ser o time que vai propor o jogo também. Acho que é importante demais. E o Náutico em casa, às vezes se precipita muito, às vezes a cobrança do torcedor. O torcedor tem que apoiar, cara, do começo ao fim. Depois de terminar o jogo, aí se manifesta, mas não durante a partida. Você pega, deixa o jogador nervoso, enfim. O cara tenta resolver de todo jeito, não dá. Então daqui a pouquinho, às 4 da tarde, então, tem Náutico e CSA no Estádio dos Aflitos. É jogo realmente, né, que vale muito, né? A gente sabe, o Náutico tem 4 partidas, 2 em casa e 2 fora, e precisa da vitória nesse jogo de logo mais. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Olha, o Fernando Marchiori tem variado, né, os esquemas do Timba, mas eu acho que ele precisa dar uma consistência à equipe, né, entrosamento. A gente sabe que tem alguns jogadores que são diferenciados e o Náutico vai precisar desses atletas, né, jogadores que já estão à disposição aí, já estão voltando, o Brian, o Jael. Quem sabe, né, esses jogadores podem ajudar bastante o time do Náutico. Esse QR Code da Bet Nacional, você aponta a câmera do seu smartphone e você cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, dá essa moral e começa a profetizar com apenas R$1. É tudo muito rápido via Pix. Suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior, a Bet do Náutico, galera. A Bet dos pernambucanos, a Bet dos brasileiros. Dá moral, hein? Bet Nacional. Vamos lá, o time do Náutico, provável escalação do time do Náutico para o jogo de daqui a pouco, né? O Wagner, o Vitor Ferraz, o Denilson, o Richardson e o Renan Siqueira, o Jean Mangabeira, o Souza e o Gabriel Santiago, o Paul Vitiero, o Ribamar, o Jean, ou até mesmo o Jael e o Berguinho. Deve ser o time do Náutico, do Fernando Marchiori. O técnico Marcelo Cabo, da equipe do CSA, deve colocar o Dalbertson no gol. O Arnaldo, o Ednei, Rafael Foster e Hernandes, o Bruno Matias ou o Maciel, o Moisés Ribeiro, o Thomas Basso, o Iago Teles, aí na frente com, né, o Gabriel Tagliari e o Júnior Todinho. Esse deve ser o time do CSA para o jogo. O árbitro é do Espírito Santo, Diógenes de José, Padovani de Andrade, Pedro Amorim de Freitas e Gutierre Javarim Rodrigues, ambos do Espírito Santo são os assistentes para o jogo de daqui a pouco, galera, às 4 da tarde. O que é que muda com a entrada do Ribamar no ataque? É um jogador mais pesado, mas é um jogador que protege bem a bola, tem essa qualidade, é um jogador que também define. Acho que é importante demais essa questão de você apostar no jogador que vai muito... É muito agudo ali para decidir, tá? Ganha dos zagueiros, bola levantada na área. O Náutico tem que ter uma posse de bola, isso o Náutico já tem, com o Vitor Ferraz, com o próprio Jean Mangabeira, que cresceu muito, o Souza. E tem a velocidade do Paul Vitiero, que começou a participar mais diretamente com assistências e com gols, isso é importante. O Náutico na consistência de defesa ainda não está bem, o Náutico perdeu alguns jogadores e mudou muito, né, esse ponto em termos de sistema defensivo. Mas precisa ter uma defesa forte e essa transição no meio campo. Essa velocidade no meio campo, o Souza é um jogador de qualidade com a bola no pé, bota a bola onde não quer, mas a transição não é tão rápida. Então tem que ter um jogador com essa transição rápida para o Náutico surpreender e tentar vencer a equipe do CSA, que vinha bem, vinha crescendo na competição. Aliás, falar nisso, vamos dar uma olhada nos resultados até agora. Tem jogo que começa agora mesmo, está começando agora o jogo.
Vamos ver aqui os resultados de ontem e os jogos desse domingo. Vamos dar uma olhada aqui na Série C do Campeonato Brasileiro. Ó, jogos realizados ontem, né? O Amazonas venceu a equipe, aliás, empatou 0-0 com a equipe da Aparecidense. O Amazonas deu uma disparada, mas continua líder aí, né? O Pouso Alegre perdeu para o Manaus por 1-0. O Remo venceu o Volta Redonda, importante demais essa vitória do Remo, por 2-1 em cima do Volta Redonda. E o Ipiranga venceu o Brusque por 2-0, tá? Aí nesse domingo, começando agora mesmo, né? Figueirense e América, o jogo lá no Orlando Scarpelli. Às 4 da tarde tem Altos do Piauí e Paysandu. Às 4 tem Náutico e CSA. O Operário contra o São Bernardo às 16 horas também. E amanhã, na segunda-feira, tem Botafogo, o Belo, no Almedão, jogando contra o São José. E à noite tem Confiança jogando contra o Floresta. Esses são jogos dessa rodada de número 16 da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai dar uma geral na classificação nesse momento para ver o time vencendo, onde ele chega nessa rodada. Vamos dar uma olhada aqui, ó, porque o Amazonas já jogou, empatou, né, com a Aparecidense 0-0, mas lidera a competição com 29 pontos e 8 vitórias. O Brusque, mesmo perdendo, continua na vice-liderança, 27 pontos e 8 vitórias. O Botafogo ainda joga. O Botafogo pode assumir a liderança. O Belo, né, tem 27 pontos e 7 vitórias. Mas se vencer, vai a 30, assume a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda já jogou, 26 pontos e 8 vitórias. O Operário ainda joga, o quinto colocado, 26 pontos e 7 vitórias. O Náutico é o sexto no momento, tem 24 pontos e 6 vitórias. Se o Náutico vence, pelo menos passa o Volta Redonda aqui, porque o Volta Redonda já jogou, o Náutico vai a 27 pontos aqui, tá, galera? Vai a 27 pontos. Porém, o Náutico chegará a 7 vitórias. Então, o Botafogo já tem 7 vitórias, ainda joga, mas tem um saldo de 6. O Náutico tem um saldo de 3. O São José é o sétimo colocado, o time do São José, tem 23 pontos e 6 vitórias. O Ipiranga é o oitavo com 22 pontos e 6 vitórias. O Paysandu é o nono colocado com 22 pontos e 6 vitórias. O São Bernardo joga ainda na rodada, né? Décimo colocado com 22 pontos e 5 vitórias. O CSA, que é o adversário do Náutico agora, está na 11ª colocação, 21 pontos e 5 vitórias e saldo de 3, hein? É um adversário direto do Timba aqui, hein? Porque se o CSA ganha, ele vai a 24, vai a 6 vitórias, mesmo número de vitórias do Timba, e passa porque ele tem hoje o mesmo saldo de gols do Náutico. Ele vencendo, ele passa o Náutico aqui, galera. Então, é jogo de 6 pontos pro Timba aqui. E tem que vencer porque tá todo mundo aqui. O Paysandu ainda joga contra o Altos, pode chegar a 25. O São Bernardo, como eu falei, pode chegar a 25 também. O Ipiranga, que está na 8ª colocação, pode chegar a 25. E o CSA pode chegar a 24, mas com o mesmo número de vitórias do Timba e passaria no saldo de gols. Mas eu acho que o Timba ganha, tá? O Remo já jogou, é o 12º com 20 pontos, 5 vitórias. O Confiança é o 13º com 19 pontos e 5 vitórias. A Aparecidense é o 14º com 18 pontos e 5 vitórias. O Manaus, 15º com 17 pontos e 5 vitórias. O Figueirense é o 16º com 17 pontos e 4 vitórias. Na zona de rebaixamento tem o Floresta com 16 pontos. O América, né, de Natal, com 15 pontos. O Pouso Alegre, com 12 pontos. E na lanterna, no 20º colocado, é o time do Altos do Piauí, com 12 pontos, né? Que campanha do Altos, hein, rapaz? Que coisa. Lá embaixo, brigando para não cair. Mas, ó, torcedor do Náutico, seu compromisso é daqui a pouco, às 4 da tarde, almoçar e Estádio dos Aflitos, para torcer pro time, dar moral para a equipe. Ó, isso que eu tô falando, dar apoio ao time, tá? Às vezes o Náutico não tá jogando tão bem porque a pressão é muito grande e alguns jogadores não aguentam essa pressão. Então, Caldeirão tem que funcionar contra o adversário, né? A favor do Náutico. Então, precisa ter essa disposição, essa vontade para esse jogo de logo mais às 4 da tarde. E uma vitória, como eu falei, coloca o Náutico aí brigando pela 4ª posição na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, hoje o Volta Redonda é quarto, já jogou, tem 26, o Náutico pode chegar
brigar pela 4ª colocação aqui, mas vai depender também dos outros resultados. Enfim, mas o importante é o Náutico vencer, até porque o Náutico tem 4 jogos, galera. Estamos analisando aqui os próximos jogos do Náutico. Primeiro, joga hoje contra o CSA, depois sai para fazer 2 partidas fora. Contra o Paysandu lá em Belém não é fácil, e depois contra o Brusque, que está brigando, né, na vice-liderança da competição. Então o Náutico ganha esse jogo hoje, vai sair para 2 jogos dificílimos, difíceis demais. Os 2 jogos, difíceis demais. Paysandu e Brusque. E na última rodada joga contra o São Bernardo. Também, né, difícil. Hoje o São Bernardo está na 10ª colocação, mas é um time que foi bem no Campeonato Paulista, perdeu a estrutura, perdeu os jogadores, mas o Náutico precisa da vitória nessa partida de logo mais às 4 da tarde contra a equipe do CSA. Like, joinha, gostei, comenta aqui embaixo, importante demais a sua participação, desde já eu agradeço. Fica na paz de Deus, um grande abraço, muito obrigado, valeu galera, tchau.